Olá, queridos. Boa noite. Paz do Senhor, paz e graça, tudo bem? Estamos aí mais uma vez, né? Para a gente. Só deixa eu tirar só o som aqui do meu retorno aqui. Ok. Então, oramos a Deus, né? Por mais uma noite, por mais uma ministração. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez, Senhor, te agradeço por estar aqui presente. Senhor, mais uma vez eu te peço para que fale conosco. Fale com cada um da maneira que o Senhor deve falar com cada um e que cada um possa ter a sensibilidade de poder entender e ouvir e compreender a tua voz. Senhor, me usa como canal para a transferência dessa aula, para transmitir essa lição. Que isso seja feito com excelência debaixo da tua santa unção. É que eu te peço que me conduza em nome de Jesus, Pai. Amém. Muito bem, irmãos. Eu aguardo aí o pessoal que tá entrando. Já temos aí a Luana, muito tempo, hein? Doni também está aí. Amém, irmãos. A lição de hoje é a lição número 4, tá? Que, né, a escola bíblica, estudo bíblico, da maneira que os irmãos acham melhor, na New Time Church, de 2024, cuja revista central é Relacionamento em Famílias, e a lição de hoje, número 4, é com relação a ídolos na família, certo? E eu quero tentar apresentar para os irmãos em um tempo num tempo normal, porém bem sucinto, tá? Eu quero tentar mostrar os objetivos. O nosso objetivo hoje é apresentar o contexto no qual Raquel furtou os ídolos, tá? Explicar o cenário político-social de Israel quando Mica abraçou a idolatria e alertar acerca dos perigos da idolatria no seio da família do povo de Deus, certo? Isso é um assunto que a gente lida com isso há muito tempo, né? Não é de hoje. Antigamente eram bem complicados, mas as coisas não mudaram tanto assim, não. Porque muita gente fala assim, antigamente tinha muitos beatos e tinha muito isso, muito aquilo outro, mas não está tão diferente assim, não, tá? Porém, as imagens, os ídolos, a idolatria foi adentrando, foi tomando nova forma, novo corpo, certo? E inserindo no meio da sociedade. E a gente vai ver alguma coisa hoje, mesmo que seja pincelado, a gente vai ver alguma coisa hoje sobre isso, que sirva essa lição, que sirva só para um alerta, né? Porque a gente não vai poder abranger todos os tópicos na íntegra, né? E dissertar bastante sobre cada tópico ou subtópico, mas a gente vai estar passando por cima alguma coisinha, dando menção para os irmãos e dando margem para os irmãos pesquisarem, né, e estudar sobre o assunto, tá bom? Nosso texto áureo hoje, ele está em 1 João 5:21, que diz aqui para a gente, filhinhos, guardai-vos dos ídolos, amém. Nossa verdade prática é a adoração a ídolos implica priorizar tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus, amém? E nós tivemos a leitura diária durante a semana, né? Segunda-feira, 2 Timóteo 3:5, que fala, fique longe das pessoas assim. Na terça-feira, 1 João 2:15, não ameis as coisas do mundo. Quarta, a gente vai estar falando sobre isso, tá? Sobre não ameis as coisas do mundo, vai estar inserido também, né, no meio dessa lição aqui. A gente vai poder falar alguma coisa sobre isso. Na quarta-feira, Isaías 4, de 2 a 8, o Senhor não divide a sua glória, certo? Na quinta-feira, Levítico 19:4, não se volte para os ídolos. Na sexta-feira, Êxodo 23-4, não farás nenhum ídolo. E no sábado, Jonas 2:8, cuidado com os que desprezam a misericórdia. Amém? Os irmãos também, a gente vai entrar agora na nossa leitura bíblica de classe, irmãos, que ela está situada, os irmãos que não têm a revista, pode abrir a sua Bíblia. Serão 2 livros, tá? São 2 livros diferentes, que a gente vai estar contando a história de Raquel, né? Mulher de Jacó, e de Mica, em Juízes.
E está situada, essa história está situada, onde é o tema da nossa leitura bíblica de classe, em Gênesis 31, de 17 a 19, do 31, capítulo 31, do 33 a 35, e em Juízes 17, de 3 a 5. Tá? Os irmãos podem pegar a Bíblia, pode ler, quem quiser abrir e acompanhando alguma coisa, pode ir acompanhando, tá? Mas esta passagem, ela fala, irmão, da fuga de Jacó e toda a sua família na presença de Labão. Depois de ele ter trabalhado 20 anos, né, ele resolveu seguir o seu próprio caminho. Né? Somente para situar os irmãos, o autor dessa lição aqui, certo? Ele menciona esse texto por conta de Raquel, que furtou os ídolos, tá, do seu pai Labão, né? Bem como a passagem de Mica, lá em Juízes, que diz que ele construiu uma casa de ídolos para ele. Tá? E como o assunto aqui é sobre ídolos na família, a gente vai dar uma pincelada em cima do ocorrido, né? De Jacó ter saído de casa, né? E alguns fatos de Mica também, mas o tema principal é sobre idolatria. Então ele está usando esse texto de Gênesis 31, tanto é que ele faz algumas pausas, faz alguns bypasses de versículos, mas a gente vai estar comentando alguma coisa aqui, que é justamente para poder enfatizar os versos onde Raquel roubou os ídolos do pai, né? Então, como o assunto é sobre ídolos, a gente não vai contar essa história de Jacó quando saiu da casa de Labão, depois de 20 anos de trabalho e tudo mais. Tá? A gente só vai contar, enfatizar lá quando Raquel roubou, furtou os ídolos do pai. Então, eu quero introduzir, irmão, esta lição falando sobre a idolatria, né? Este termo oferece para a gente adoração ou veneração a ídolos ou imagens, quando relacionado no sentido primário, que é pelo significado literal da palavra, né? É uma palavra que vem do grego, tá? Que diz eidolon, que é o ídolo, e latroen, adorar, tá? Porém, em um sentido mais amplo, pode indicar a veneração ou adoração a qualquer objeto, pessoa, instituição, ambição que tome o lugar de Deus. Ou seja, né, tomar um tempo no qual poderia ser atribuído para Deus, certo? A gente começa a venerar, e não precisa ser aquelas imagens lá que o pessoal está acostumado a ver por aí em outras igrejas, né? Nem sempre quer dizer isso. É onde a gente vai entrar no assunto hoje, a mudança desses ídolos, de que maneira está inserida hoje em dia a idolatria no nosso meio, que nem sempre quer dizer que é através de imagens. Mesmo assim, a gente venera alguns objetos. A gente vai estar passando por isso aqui em alguns. Né? Quando a gente fala dos objetos, eu vou citar algum para vocês. Por exemplo, o carro, né? O carinho pelo carro, né? O tempo gasto com esse objeto, irmãos, o carro, a veneração por ele se torna uma idolatria, tá? Tem muita gente que passa seu tempo de folga, trabalha o tempo todo. E o tempinho de folga que tem, ele passa limpando o carro e lustrando, né? Tempo que poderia, de repente, ser administrado melhor e dividido com a família. Isso não quer dizer que ninguém precisa deixar de limpar o carro por conta disso, certo? Mas é administrar esse tempo. Só sobrou esse tempo para poder fazer, você ficar com a família, almoçar, jantar, ou sair, brincar com teus filhos, mas tem gente que gasta, eu estou falando sobre a pessoa que venera o carro, o bem material, certo? Ele passa o tempo fazendo essa limpeza e aí a gente já ouviu histórias, né, de pessoas que estão lá limpando e chega a criança e passa um bombril, ou risca, certo? E acontece tudo aquilo que a gente conhece nessas histórias, várias histórias que contam por aí. Veneração, idolatria pelo carro, tá? E pessoas também, a gente pode idolatrar pessoas. E, por exemplo, um artista, de repente uma pessoa diz que conhece bem, muito bem uma pessoa, uma celebridade, né, e gasta um bom tempo vendo essas pessoas através de redes sociais. Mas, por exemplo, não conhece na íntegra a história de Davi. Também não conhece a história de Sansão e não sabe qual foi a importância que eles tiveram, por mais que tenha ouvido falar sobre a história, certo? Mas ouviu falar, não chegou a pesquisar, não chegou a ver na íntegra,
na história e ver qual foi a importância que esses personagens e muitos outros tiveram dentro da história bíblica, dentro da história da igreja, por exemplo, ou dos tempos antigos, do tempo dos hebreus, do êxodo e de tudo mais, dos reis, certo? E não se preocupa com isso, só de ouvir falar, mas não abriu a Bíblia para ver essa história na íntegra, como isso é importante, né? Uma instituição, né? O mais normal entre os homens, principalmente, né? Um time de futebol, instituição, time de futebol, né? Uma pessoa que é tão apaixonada por um time que às vezes deixa de ir a algum trabalho na igreja por causa de um jogo, né? Ou apresentação do time que coincide com os horários, né? É muito comum isso, no nosso meio hoje em dia. Mas a gente se sente assim, não, já tô tranquilo, eu já aceitei Jesus, eu estou convertido, eu não preciso mais me preocupar com isso. Se eu faltar à igreja hoje por esse dia, acho que não vai ter problema. Mas, imperceptivelmente, é por causa do jogo. Começa a idolatrar o time de futebol, a instituição. É a idolatria. A ambição. Eu, por mim mesmo, tá? Eu não encaro ser pecado ter ambição, mas desde que ela seja orientada por Deus, né? Dosado com degraus de amor que não prejudique ninguém, né? E nem seus afazeres espirituais na igreja, ou aquilo que você tem programado para Deus, ou você tem que retirar do seu tempo que você poderia estar gastando com Deus, você tirar para fazer essas coisas, né? E volto a dizer, eu vou estar sempre falando isso, seria imperceptível, mas quando a gente tiver sensibilidade, a gente vai ver que isso não é uma idolatria, né? Se isso acontece com a gente, pode ter certeza, irmão, que mesmo sendo imperceptível, isso é um significado de idolatria, tá? Um dos principais propósitos da nossa fé e desenvolvimento espiritual é a gente livrar totalmente dessas formas idólatras, essas formas de idolatrias e essa forma idólatra. Tá? O apóstolo Paulo, na sua carta aos Colossenses, diz que para vivermos santos, nós que fomos ressuscitados em Cristo, devemos buscar e pensar nas coisas que são de cima onde está Cristo, e não nas coisas da terra. Porque porque quando Cristo se manifestar, nós nos manifestaremos com ele na glória, mas para isso devemos matar nossos membros e os nossos desejos que estão sobre a terra. Esses desejos que ficaram lá atrás, depois que a gente se converteu, mas não trouxe todo o seu espírito, todo o seu coração para dentro da igreja. Ainda tem um pedacinho que está lá fora, certo? Ele dá exemplo, por exemplo, nessa passagem lá em Colossenses, de 5 situações pecaminosas, né, que acende a ira de Deus, mas ele coloca foco e ênfase na avareza, que é uma idolatria. Tá? E para nós seguir Jesus, e para a gente seguir Jesus, devemos negar nós mesmos, né, e tomar todos os dias a nossa cruz e ir após ele, e segui-lo. Tá? Este negar a nós mesmos, todo mundo já conhece essas passagens da Bíblia, né? Inclui a idolatria por essas coisas, por esses objetos, né? Esses apegos que não deixamos para trás quando aceitamos Jesus, né? E se a gente aceita Jesus e não abandona esses costumes e manias, o nosso tempo com Deus ele é diminuído, porque se pegamos para distrair com algo, essa distração prejudica nosso tempo com ele. Tempo que poderia estar, por exemplo, lendo a Bíblia. A gente está com a missão aí, ó, linda, magnífica, de fazer a leitura da Bíblia diariamente até completar a Bíblia toda no ano, certo? Um programa específico muito bom, né, que tem muita gente que aderiu, graças a Deus. E isso sim é um tempo com Deus. É a gente tirar o tempo que a gente perde, né, com outras coisas e ganhar com o tempo com Deus. Porque a Bíblia, ele é um manual de vida do cristão. Então, quanto mais a gente lê, mais o manual a gente vai estar se instruindo, a gente vai estar se edificando com relação à nossa vida cristã. É um grande manual, é um preceito de caminho, de vida que a gente deve seguir, né? A Bíblia.
A gente ingressando aqui no item 1, a gente já vai começar a falar dos ídolos encontrados na tenda de Raquel. A gente já vai entrar no item que é o proposto, né? Que são os ídolos que Raquel roubou de Labão. Tá? Mas isso está no meio da história da fuga de Jacó para a terra prometida. Tá? Jacó ouve falar que seus cunhados, né, os irmãos de Raquel, estavam acusando ele de roubar Labão, né? E que ele construiu toda a sua riqueza em cima disso, desse roubo, suposto roubo que ele fez a Labão, né? E Jacó também já tinha percebido que o relacionamento entre os dois já não era mais o mesmo, tá? Com isso, Labão ia prosperando, enquanto Jacó era fiel ao seu trabalho e ao seu compromisso, né? Com Labão. Mas quem ia prosperando era Labão, mas Jacó também, daqui a pouco a gente vai ver, ele também prosperou, mas por pura inteligência. Labão por trabalho escravo, vamos dizer assim. Já Jacó deixou ele rico, né, e trouxe a riqueza para você também, usando simplesmente a inteligência e estratégia. Né? Talvez se ele continuasse assim, senão, talvez ele poderia até ter continuado dessa forma por muito mais tempo, que era a vontade de Labão. Ele só estava enriquecendo, mas se não fosse a intervenção divina. Tá? Deus interferiu nessa situação de Jacó, porque senão ter continuado e não ter saído, né? Saído debaixo da saia de Labão e ter acontecido alguma coisa pior com ele, né? Deus diz a Jacó para ele retornar para a terra dos seus pais e parentes lá em Canaã, né? Que o Senhor seria com ele. Então Jacó, preocupado com a reação de Labão, que é lógico que já tinha percebido, também ele ficou um pouquinho com medo, né? Pega seus filhos e suas mulheres, né? E cai no capinado. Lógico, sem falar nada, e de repente, num ato para justificar nessa partida tão repentina para as esposas, ele, em um mar de desabafo, começa a lembrar das maldades que Labão tinha feito com ele nesses 20 anos. Né? Inclusive, modificou o salário dele por 10 vezes. Né? E toda aquela história de rebanhos salpicados e listrados, a visão do anjo referente aos bodes que cobriam as ovelhas, que eram listradas, salpicadas e malhados, onde ele conseguiu acumular uma boa criação para ele, né? Ou seja, uma riqueza, né? E tudo mais. Se a gente continuar lendo, como eu falei que o escritor aqui da lição, o autor da lição, ele deu ênfase nos ídolos, então pulou essa parte que conta essa história dele saindo da casa de Labão. Né? Então tem muitos, se você acompanhar no capítulo 31 de Gênesis ali, você vai ver que a história do que eu pincelei aqui, você vai ver na íntegra. Né? Mas aí Raquel e Lia, em um ato de aprovação, diz para Jacó fazer aquilo que Deus tinha dito a ele. Porém, Deus não permitiu que ele sofresse nenhum mal, né? Com essas decisões, mesmo que seja escondido. Ele estava morrendo de medo. Tá? Então, ele levantou o capamento e partiu. Já no item 2, a gente já vai entrar já na descoberta de Labão, né? Porque eles pegaram as coisas e, como eu falei, caiu no capinado, né? Como diz lá em Minas. Né? Labão descobre o furto dos seus ídolos domésticos. Raquel e Lia, então talvez um pouco revoltadas pelo fato de seu pai tê-las vendido, trocado ela, né? E torrado todo o dinheiro, provavelmente, questiona se ainda há herança na casa de seu pai, Labão, para elas, né? E será que ele as considerava como estranha? De repente, ele considerava elas como estranhas porque estava tão vidrado, tão adorando o dinheiro, as riquezas que Jacó estava levando para ele, que de repente esqueceu da situação das filhas, né? Até que ele vendeu, teve toda aquela bagunça lá de trocar Lia por Raquel, depois de entregar Raquel, a troca de trabalho, pura riqueza, né? Então, toda a riqueza que Deus tirou dele era dos filhos de Raquel, elas pensando, né? Então, pessoal, eu vou fazer isso mesmo porque é, não é uma vingança, mas eu quero para mim o que é meu. Já que a gente vai embora, deixa eu pegar o que é meu. Né? Mas aí que vem a história, né? Raquel, se aproveitando que Labão tinha ido tosquiar as ovelhas, foi lá e surrupiou, foi lá e furtou os ídolos do pai. Né? E Labão, ele era um homem idólatra. Ele tinha em seu poder uns ídolos de família ou ídolos
né, do lar, chamados de terafins, certo? Que usava ele usava para adoração. Ele era um homem idólatra. Esses terafins também, irmãos, ele tinha um significado de quem os possuísse poderia se tornar líder da família e herdeiro principal com todos os direitos de riqueza e tudo mais, tá? Talvez o aspecto econômico fez parte desse desejo de Raquel em furtar esses ídolos, já que ela havia reclamado de seu pai e se achado estranha na casa dele, pelo fato de ele ter vendido ela e a sua irmã, né, e gastado o dinheiro. E outra, tá? Ela não tinha a prática de adoração. Então não tinha motivo dela roubar os ídolos para poder fazer adoração, porque ela não tinha essa prática. Né? Então podia ser na intenção de se tornar líder da família um dia, quem sabe, usando essa perspectiva de antigamente, talvez ela pensou nisso, mas era puramente a parte econômica. Ela também deixou cair um pouco a sua, aflorando a sua incredulidade e voltando-se para a adoração de bens materiais. Jacó já tinha o suficiente para eles todos, né? Mas ela quis, não na intenção de adorar os ídolos, adorar imagens, mas sim na intenção de possuir, de repente, aquela herança que tinha esse costume. Você pesquisar em alguns paralelos, né, da história, você adivinha, você vai ver, você vai acompanhar que esses terafins também tinham essa perspectiva, tinha esse significado, né? É... Só que isso não tinha cabimento, tá? Então, a representatividade desses ídolos para ela era com relação a essa herança mesmo. Mas na minha visão, irmãos, erroneamente, porque a herança e a liderança da família deveria ser passado naquele tempo para os irmãos, né? Tem o caso do primogênito e tudo mais. Mas tinha esse probleminha também desses ídolos que presenciavam, né? Que fazia essa comparação lá. Né? E este era o costume daquela época. Labão, depois de 3 dias que ele já tinha sido roubado, ele fica sabendo da fuga de Jacó, né? E percebe que os seus ídolos foram roubados. Aí que o bicho pegou para ele, porque ele percebeu que os ídolos dele tinham roubado. Depois de 7 dias de perseguição, ele começou a perseguir Jacó, né? E toda a turma dele. Ele encontra com Jacó na montanha de Gileade, né? Ele usa a narrativa de que não teve chance de se despedir das filhas. Olha só, quando ele chegou, encontrou com Jacó, ficou brigando com ele, discutindo com ele, na prerrogativa de que ele não tinha se despedido das filhas, né? Nem dos netos, nem de ninguém. Né? E que ele era culpado disso porque ele fugiu escondido. Então ele não podia ter feito isso, deixado pelo menos ele, Labão, despedir das filhas, né? Como é de costume, beijar, abençoar, sei lá, e coisa parecida. Mas aí ele culpa Jacó de ter, mas Jacó estava preocupado de ter acontecido uma coisa com ele, já que ele estava saindo, a fonte de renda de Labão estava saindo fora. Mas, na verdade, ele queria mesmo eram os seus ídolos de volta, porque, na verdade, ele acreditava, irmãos, que esses ídolos ajudavam ele, e se não fosse a intervenção de Deus, por causa desses ídolos, Labão talvez teria feito algum mal a Jacó, ou um mal pior para Jacó, porque o mal, já fez mal trabalhando 20 anos né, como serviço escravo, então poderia ter feito mal por se sentir traído, né? Mas logo ele vai e se revela, e diz e questiona assim Jacó, por que você roubou então meus ídolos? E Jacó nem sabia, porque eu tenho certeza, ou quase certeza, que Raquel não havia falado para ele o que ela tinha feito, certo? Então, eu acho que que ela não teve essa conversa com ele, porque até porque Jacó, a índole dele, a ética dele, não ia fazer com que ele compactuasse com os ídolos. Então, provavelmente não ia deixar ela pegar, né? Por mais que seja por qualquer outro motivo, que não tinha cabimento. Não o motivo que ela pegou por causa de herança. Então, ela provavelmente escondeu. Mas aí a gente vai ver agora no item 1.3 que a Raquel usa da mentira para esconder os ídolos. Tá? Antes, vamos ver lá, os irmãos estão chegando aí. O Eliezer também está na live. Ronaldo, Deus abençoe. Ronaldo, somos existem igrejas onde idolatram pastores. Perfeitamente, Ronaldo. Perfeitamente. Aí, está pedindo para vocês colocarem as suas opiniões aí. E é verdade, isso acontece. São pessoas. Eu passei aqui já falando sobre objeto, pessoas, ambição, né?
E, inclusive pastores. Tem gente que vai para a igreja e não vai para adorar a Deus, vai para ver os pastores ou vai ver cantores. Essas igrejas hoje em dia que têm chamadas neopentecostalismo, né, que usam... Bom, todo mundo sabe dessa história, não vou entrar em detalhes aqui. E não é o nosso intuito também, né? Então Raquel usa da mentira para esconder o ídolo. Então Labão, ele chega lá e faz toda uma checagem para ver se encontra esses ídolos, mas sem sucesso. Por quê? Raquel havia escondido os ídolos dentro da sela do camelo, né? E ela foi, sentou em cima e deu aquela velha desculpa, né, que as mulheres e os homens aí vão saber, né, vão se identificar com essas desculpas. Não é dor de cabeça, não, tá? Que ela fala que ela estava com o fluxo das mulheres, né? E que não podia se levantar. Então ela usou essa mentira para se esquivar da fúria de seu pai. Então ela usou essa prerrogativa aí para poder... Não, o cara não vai, porque, né, tinha toda aquela lei lá da pessoa que estava no seu tempo menstrual e tudo mais. Então estava lá e não podia ser tocada. Então ele respeitou, né? E ela usou da cabeça dela para poder esconder isso aí, mesmo sem Jacó saber, tá? E depois Jacó ele vai lá e ele intima o Labão, só. Que você entrar, que você encontrar aí, você pode mandar matar. Não tem problema não. A confiança que ele tinha, só que a Raquel não tinha falado para ele. Olha só se ele acha, hein? Né? Percebemos, irmãos, que a ganância de Labão era tão somente pelos ídolos, né? A ponto dele revirar toda aquela tenda da filha dele, das filhas dele, né? Das servas das filhas dele, né? No ensejo de encontrar todos esses seus deuses, né? E a gente vê muitas pessoas hoje, até hoje, fazendo o impossível para ter aquilo que idolatram, né? Às vezes até sem perceber. E também não estou falando de imagem ou escultura, não, tá? Aqueles barros, não, tá? De repente são objetos simples que atravessam no nosso meio entre nós e Deus. E a gente acha que está tudo bem. Porém, isso é prejudicial à nossa vida espiritual e entristece muito o coração de Deus. Entristece muito o espírito. E isso, com o tempo também, a gente vai corroendo a nossa fé, né? Sem que a gente perceba. A gente vai deixando entrar outras prioridades dentro da nossa casa, certo? E a gente, às vezes, imperceptíveis, entra de maneira que a gente não percebe, mas quando vê, já está lá dentro. Tudo bem, a gente tem como recorrer a Deus e retirar. Mas o mais impressionante seria, o mais viável seria, se nós estivéssemos com a sensibilidade ao Espírito, na mesma frequência do Espírito, e não deixasse ela entrar, né? Parasse na porta, né? Que é algo que a gente espera que aconteça, né? A gente chega aqui no item 2, que a gente já vai começar já para a parte de Mica, tá bom? Um santuário de deuses na casa de Mica, tá? A idolatria e o caráter antiético de Mica. Nessa seção aqui do livro de Gênesis, a gente não... onde fala sobre essa história, em Juízes 17, tá? A gente não apresenta, ela não apresenta nenhum juiz no cenário, né? Há uma repetição nos comentários dos capítulos anteriores aqui de Juízes, né, onde diz que os israelitas faziam o que era mal aos olhos do Senhor. Porém, aqui no capítulo 17, no verso 6, essa nomenclatura ela é substituída por naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Na minha visão, as desordens, né, a bagunça da época, não são atribuídas somente pelo fato do afastamento de Deus, mas talvez a ausência de um líder, uma autoridade centralizada, forte, que pudesse colocar o povo no eixo. Então já perdeu essa referência, né? Em Juízes 2 revela que o povo serviu a Deus em todo o tempo de Josué, né? E em todos os dias dos anciãos, que viveram muitos dias depois de Josué e que viram todas as obras do Senhor, daí para trás, certo? E que Deus fez ao povo de Israel, mas aquela geração também ela foi sepultada, né? O pessoal também morreu, né? E a próxima geração que veio não conhecia das obras de Deus.
é como eu disse ali na minha visão, né? Faltou uma liderança que pudesse propagar as obras de Deus e dar continuidade, dar sequência. Pelo menos eu tenho falado. Aquela velha história de passar de pai para filho, chegou um certo momento que parou. Teve isolamento, não teve mais. Alguém não se interessou mais pelas coisas de Deus, né? E foi, de repente, entrando coisas dentro da casa do coração que foi esfriando a sua fé, que foi esfriando aquele desejo, aquela sede de Deus, e foi se esquecendo, ocupando o seu tempo com outras coisas e se esquecendo de Deus. E quando eu falei que era imperceptível, dessa forma também foi lá. Porque depois dos anciãos não teve mais nenhuma referência, igual foi Josué e os anciãos, né? Então, eles não teve quem falasse das obras, das leis e de tudo mais. Então, foi se perdendo isso aí. Lá em Deuteronômio 4, revela os mandamentos e conselhos que Moisés excita o povo à obediência, né? Ele questiona o povo dizendo: qual nação tem um Deus tão próximo do povo quanto o Senhor? Ou que grande nação tem leis e decretos tão justas como estas que Moisés estava passando para o povo, né? E detalhe, ele enfatizou assim, ó, cuidado, muito cuidado, para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. Conservem-nas na memória por toda a sua vida. Contem-na aos seus filhos e netos. Disse mais, para que não se corrompa e não façam para si um ídolo, uma imagem de qualquer forma semelhante a homem ou mulher, ou animais de qualquer tipo. Então, irmãos, faltou este personagem, como eu disse acima, né? Que propagasse esses preceitos para que permanecessem vivos na mente, na mente e no coração de cada um, do povo, né? A partir da morte dos anciãos, a partir da morte de Josué, as pessoas não foram preparadas para poder continuar divulgando as obras de Deus. Então caiu no esquecimento, talvez não caiu no esquecimento, mas o temor referente a Deus foi diminuindo, né? Porque começou aquela idolatria, aquela coisa pavorosa, né? Então, a partir da morte de Josué, não houve alguém mais comparável, nem a ele, nem a Moisés, né? O novo orientador, depois de Josué, só foi aparecer quando Deus levantou Samuel. Olha só depois do juízo. Contudo, né, após evidenciar uma nação que havia perdido seu primeiro amor, a visão e pureza de servir a Deus, este baixo padrão de servidão é, em parte, explicado pelo fato de não ter um líder para ajudá-lo, né, e nem para guiá-los, para orientar, né? Mas o fato de que a miséria tomou conta do povo e era devido ao abandono da fé, abandono do Deus, né? Deixaram de cultuar de repente foram perdendo espaço para outras coisas, para idolatria, né? E foi ocupando o espaço que era reservado para Deus, foi culminando, até eles caírem no esquecimento, tá? Então, o pecado do povo não era assim, coisas insignificantes, tá? Não era insignificante o pecado do povo, né? Que a gente pudesse desprezar. Ao contrário, era uma afronta à justiça de Deus, tudo que estava acontecendo naquela época. Uma nação que abandona o Senhor não pode esperar prosperidade em nenhum sentido. Além do abandono da lei do Senhor, as famílias começam a adotar essas diferentes crenças, igual eu falei, a idolatria, né? Crenças, religiões, dentro da sua própria casa, admitindo ídolos, né? Ídolos caseiros, ídolos de todo tipo, porque assim eles faziam culto e adoravam com o objetivo de obter favores materiais. É a troca, né? Eu peço, você me dá, né? E isso fazia parte do caráter idólatra de Mica. Foi onde a gente começou a falar aí no item 2, que é Mica, né? Então isso fazia parte do caráter idólatra dele, né? Igual a gente começa a ver aqui no item 2, subitem 2, sobre a abominação de Mica, né? Chegou tanto a depravação idólatra desse povo,
inclusive de Mica, que chegou a ser abominável a certas situações dele. A gente vai contar já, tá? E quem mais aqui? O irmão Erickson. Boa noite, paz e graça. A Digiane, Cândida Maria. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que desviam para a mentira. Salmo 44. Muito bom, irmã. Irmã Cândida Maria. Muito bom mesmo, tá? Então, irmão, entrando aqui na abominação de Mica, é o item 2, subitem 2 da nossa revista, tá? Esse nome Mica, certo? Ele vem, tem um significado como quem é como Javé. Esse é o significado em hebraico dele. É natural do monte de Efraim. Irmão, dá licença que eu estou um pouco resfriado, eu preciso dar uma só uma. Perdão, mas isso acontece, tá? É ao vivo, então isso acontece, né? Mas não posso deixar cair nada aqui que vai ficar chato, né? Então, esse nome, o significado dele é como Javé. Quem é como Javé, né? Ele é natural do monte de Efraim, que parece ter pertencido à geração que sobreviveu a Josué, né? E não tem como precisar exatamente a localização da casa de Mica, certo? Ele é apresentado nesta parte, da Bíblia, pelo fato dele ter roubado a mãe dele. Ele furtou 1.100 peças de prata da sua mãe e ela reagiu lançando uma maldição sobre ele, que na verdade não foi sobre ele, foi sobre o ladrão, né? Mas ela já tinha desconfiança que era ele, então lançou. Sabe quando você... Eu não vou acusar meu filho, não, mas eu vou falar alto aqui para o ladrão ouvir, porque aí eu não estou acusando ele, mas ele está ouvindo que eu estou lançando uma maldição. Então foi mais ou menos nesse sentido. Então ela foi lá e lançou a maldição sobre esse ladrão, né? E na verdade ela desconfiava que isso era ele. Mas aí com a confissão dele, ele restituiu, né, esse dinheiro para a mãe dele, porque ele ficou meio preocupado, né? Essas pratas estavam relacionadas justamente, essa devolução, esse medo, estava relacionada justamente por causa daquela maldição que a mãe dele lançou. Então ele ficou preocupado, né? Visto que naquela época também dava-se muito valor ao poder de uma maldição. Na verdade, é o poder da palavra, né? O poder da palavra, ela sempre, até hoje, ela bate muito, ela é muito poderosa, o poder da palavra. Naquele tempo usaram a maldição, mas na verdade era o poder da palavra, certo? E desejava mal para um amaldiçoado, né? E era revertida, essa maldição só era revertida, ou um dos casos que revertia a maldição, no caso, era de ser lançado uma bênção do cara que recebeu, de quem amaldiçoou, ele lançar também uma bênção, isso aí poderia ser revertido. Só na cabeça deles, né? Quem reverte isso aí é só Deus. Só que tem Deus no coração, primeiro que não lança maldição. Se a palavra tem poder, mas não palavra de benigna, né? Aliás, maligna, né? E sempre palavra benigna, né? Talvez fizesse isso, talvez com ele tivesse esse peso na consciência, por causa da maldição. Então ele foi e restituiu a mãe dele, devolveu o dinheiro para a mãe dele, né? Desse dinheiro, irmãos, ela pegou 200 peças dessas pratas e mandou fazer uma imagem de escultura e uma outra de fundição que ia colocar no santuário idólatra na casa de Mica, né? E ficou por isso mesmo, né? Ela dizia que ia dedicar as pratas ao Senhor, né? Mas aí vai, Mica devolve 1.100, ela pega só 200. Ela tinha dito que, porque quando roubaram, ela falou, meu Deus do céu, eu tinha dedicado essas pratas ao Senhor, agora me roubaram, como é que eu vou fazer? Então, que esse ladrão tropeça e machuque o dedão do pé. Ela deve ter lançado essa maldição. Aí o Mica foi lá e falou assim, não, deixa eu devolver esse dinheiro. Só que aqueles 1.100, o dinheiro que ele tinha pegado, que ela pensou, que ela tinha sido roubado dela, que ela ia dedicar ao Senhor, ela só pega 200. E dedica aos ídolos, né? E o povo realmente estava completamente pervertido.
E essa casa, esses ídolos, esses deuses, ela vai colocar na casa de Mica. É quando a gente entra aqui no subitem 3, diz lá que Mica tinha uma casa de deuses na casa dele, né? Pelo contexto bíblico, a família de Mica era uma família judia, mas desviada da fidelidade a Deus e servia, sim, outros deuses, né? Revela também uma ignorância lamentável a respeito do culto israelita. Tá? Visto que fazer imagens de escultura era expressamente proibido no povo de Israel. Proibido, mas faziam, né? Era proibido, né? A fé de Israel deveria ser isenta de imagens, né? O Deus de Israel não deveria ser honrado mediante a fabricação de imagens semelhante às coisas da terra, coisas terrenas, ou qualquer outro tipo de coisa, certo? Não se compara a glória de Deus com qualquer outro tipo de coisa, muito menos ídolo, né? Como se não bastasse, Mica mandou fazer uma vestimenta para sacerdote, que era utilizado somente pelo sumo sacerdote israelita, né? E ele mesmo ordenou seu próprio filho como tal, como sumo sacerdote, como um sacerdote, né? Isso foi a aberração final dele. Já não tinha mais para onde aparecer tanta maldade no coração, tanta frieza no coração. Antes da separação, né, essa perdição sobre esse perdido entre o sumo sacerdote, porque provavelmente naquela região que ele estava na casa dele, né, não tinha o sumo sacerdote, não tinha um sacerdote. Então, antes, talvez, na separação da tribo, de toda a tribo de Levi para o sacerdócio, seria provável que os ofícios sacerdotais fossem cumpridos pelos filhos primogênitos, né, como a gente vê lá em Números 3. Lá fala alguma coisa sobre isso, né? A quebra do sacerdócio levítico por parte de Mica pode ser devido a um esquecimento involuntário ou, de repente, uma vez que o povo estava à deriva, né? Sem um líder que tivesse essa disciplina, né? E fazer cumprir todas essas leis, afinal. Não tinha ninguém para poder orientá-los. Igual eu falei, foi se perdendo, foi esfriando, foi caindo no esquecimento. Então, eu preciso de um sacerdote. Está vendo só como é que sabia de alguma coisa estava ligada ainda? Precisava de um sacerdote. Sabe? Não tem ninguém, olha para lá, olha para cá, vai ser meu filho mesmo. Só vou fazer uma farda para ele, fazer uma fardinha, botar nele e eu vou ordenar ele. Né? O povo, irmãos, ele não tinha um rei por conta disso, porque que esse líder fazia tudo que achava que deveria fazer do jeito deles. Por isso que essa bagunça estava prevalecendo, estava crescendo. Né? Depois, por fim, apareceu um levita lá que não tinha onde morar, estava perdido para a rua fora. Né? E Mica convida ele para poder ser o sacerdote da sua família. A bagunça era tão grande, a incredulidade, a falta de conhecimento, a falta de respeito, a falta de organização e temor permitia que Mica tivesse uma mistura de divindade nessa casa de deuses que ele tinha. Dentro da casa dele, ele tinha uma mistura de divindade falsas, né? De modo que qualquer um que chegasse lá encontraria um Deus para ele poder adorar. Era tanta imagem, tantos deuses, que chegasse qualquer convidado de passagem para tomar uma água, que seja, chegava assim, aquele Deus ali, eu adoro ele. Não sei o que ali também eu gosto. Porque era tanto essa idolatria que ele tinha, essa casa de ídolos que ele tinha, que tinha diversos. Qualquer um que chegasse lá tinha um Deus para ele poder adorar, certo? Menos o Deus verdadeiro, o nosso Deus, o nosso Senhor. Porque, na verdade, Deus não compactua com essa aberração que Mica fazia, né? Que estava acontecendo com Mica. Deus não participava, não fazia parte disso. Então não tinha como ele compactuar, né? Irmão, a gente entrando agora contando a história de Raquel e de Mica por cima, espero que os irmãos tenham entendido, ou dado sede para os irmãos poder pesquisar sobre a história deles e aprofundar, espero que isso tenha sido feito com sucesso. Porque agora a gente vai entrar na idolatria dentro dos lares, tá bom? No item 3, os ídolos domésticos nos tempos atuais. Agora a gente vai inverter. A gente deu uma pincelada lá no tempo de Raquel e no tempo de Mica, agora a gente vai dar para os nossos tempos atuais. Como é que isso está funcionando, né? Por exemplo, hoje a idolatria continua sendo uma ferramenta poderosa que o diabo usa para nos afastar de Deus. No entanto,
Agora ela assumiu uma outra forma, uma forma diferente de poder, de adoração, sabe? De poder penetrar nas pessoas, né? Assim como nas histórias do Antigo Testamento, existem muitos prazeres da vida ou bens materiais que desviam nossa atenção de servir a Deus, né? Alcançar essas metas terrenas pode nos consumir e muitos fariam rapidamente qualquer ação imoral necessária para poder satisfazer seu desejo terreno, seu próprio ego. Coisas ainda menores e mais inofensivas podem desviar nossa atenção de Deus, né? Pode ser muito mais fácil envolver-se completamente nas questões terrenas. É muito mais simples com essa chamativa que tem hoje, de formas de idolatria que tem hoje, que a gente vai chegar lá, tá? Fica muito fácil para a pessoa se perder. O diabo, ele é astuto. Ele fica pela rua, ele fica pelo mundo, olhando em quem ele pode acusar. Aí, quando acha você que está um pouco triste, com o coração meio frio, ele vai e acha você, né? Pode ser muito fácil envolver completamente nessas questões terrenas, mas a gente pode e ficar horas e horas falando sobre essas coisas. Mas quando se refere, irmãos, à palavra, em falar a palavra de Deus, logo o assunto se desvia, porque esse assunto já não é mais um assunto que as pessoas procuram falar numa roda de conversa familiar. Ah, vou encontrar com meu vizinho, ou vou encontrar com meus parentes, ou vou viajar para não sei aonde. Esse tipo de conversa já não é mais uma conversa bem-vinda no meio da família. Ah, tem tanto tempo que a gente não se vê, vamos falar de outras coisas, menos da palavra de Deus. Mas eu volto a dizer, talvez não seja por maldade. É imperceptível esse esfriamento do coração. E se nós não tivermos uma vida com Deus, de oração, a gente não percebe, tá? Eu tenho uma preocupação na minha vida particular, que é me manter firme na palavra do Senhor, né? Porque ali, irmão, eu encontro resposta para tudo e também edificação. É com ela que nós cristãos nos orientamos sobre, inclusive, a idolatria. Mas a gente tem dificuldade em entender que o inimigo usa de outras artimanhas para poder nos atrair os jovens, né? A Bíblia nos dá uma direção incrivelmente clara sobre como devemos nos proteger disso. Diferente do que se parece, tá? Porque os ídolos nos tempos atuais nem sempre têm as formas de imagem de alguma coisa, por exemplo, né? A maioria dessas idolatrias estão no sentimento de cada um, de repente no coração de cada um, de muitos ou de alguns, né? É o velho não ter deixado tudo para trás, sabe? E como é que a gente identifica isso? No subitem 2 do item 3, a gente tem um tema de identificando os ídolos modernos dentro dos lares, né? Eu analisei uma pesquisa que foi feita aqui nos Estados Unidos, irmão, entre 1.000 pastores de várias denominações congregacionais, e eles chegaram a um número baseado no que eles têm presenciado dentro das suas próprias igrejas, né? E as 4 mais votadas, segundo esta pesquisa, foram conforto, controle, aprovação e dinheiro. Isso, irmão, veja bem, tá? Foi só os que mais chamaram atenção nessa pesquisa, tá? Porque existem várias outras distrações que ajudam a influenciar na nossa vida de relacionamento com Deus. Televisão, as celebridades, os carros, como eu falei lá na frente, casas, trabalhos, e aí por aí vai, ó, se perde. São chamados de ídolos dos tempos atuais. E a veneração por esses itens, por esses objetos, são chamados também, irmãos, de idolatria. É um significado de idolatria, tá? Idolatria dos tempos atuais. Na minha visão, né, existe uma que é infalível, tá? Um objeto, uma maneira infalível para mim. Atrai muito crente, que são as redes sociais. É uma coisa extremamente chamativa e envolvente, porque ali, irmão, a gente encontra até pessoas falando da Bíblia ou coisas de Deus, porém, sem nexo algum. Basta a gente ter uma vida de comunhão, ler a Bíblia por nossa conta, certo? E a gente tem uma noção. Lembra do que eu falei sobre o manual de vida? Se a gente estiver em constante leitura, a gente sabe o que tem que fazer.
Então, não deixe ser enganado por essas pessoas, né? E a gente nos deixa envolver, muitas pessoas se deixam envolver com certos tipos de doutrina que, aos poucos, vai corroendo a gente por dentro, por causa dessa doutrina. Começa a entrar dúvidas, o inimigo começa a pôr dúvida na nossa cabeça. Não, mas o nosso pastor fala isso, aquele pastor está falando isso, mas o nosso pastor falou aquilo, mas outro pastor também falou aquilo. Gente, começa a dar um turbilhão na cabeça. É a abertura, é a brecha que o inimigo precisava para poder confundir você, para poder nos confundir, né? Tem gente que acha que não precisa mais ir à igreja por conta disso, acha que pelas redes sociais vai assistir qualquer programa e está sendo edificado. Não podemos esquecer que no fim dos tempos, irmãos, muitos falarão em nome de Jesus, mas eles serão jogados para fora, né? Muitos serão os falsos profetas. E de que maneira eles atingem muitos? Como que eles conseguem atingir muitos? Hoje estão atingindo muito mais gente. É através da mídia, das redes sociais, né? A gente consegue se santificar, irmãos, em vários lugares que a gente tiver. Em qualquer lugar que a gente tiver, a gente consegue se santificar, desde que esteja na frequência do Espírito, certo? Mas é na casa de Deus, é na igreja que os santos se reúnem para poder adorar. Não tem outro. Ok, a gente pode santificar em casa, a gente pode ficar louvando em casa, orando e tal, mas a gente se encontra. Lembra quando desceu o Espírito sobre eles, lá em Atos 2? Eles estavam fazendo o quê? Estava um em cada sua casa? Estava cada um na sua casa? Estava cada um lá no campo, brincando, jogando bola? Não. Estavam todos no mesmo lugar, né? Então ali, não quero dizer que você não vai receber o seu Espírito em casa, não. Mas a gente pode se santificar em qualquer lugar. Mas é na casa de Deus, é na igreja que os santos se reúnem para adorar o Mestre, né? E, como diz aqui no subitem 3, precisamos reagir contra os inimigos da família, né? Eu sou muito adepto ao Sermão do Monte, principalmente nos versos que diz que nós somos o sal da terra e luz do mundo, né? Eu já usei em vários momentos da minha vida essa passagem, eu já citei em várias situações, seja pregando, eu já fiz, né, sei lá, ministrando uma palavra, certo? Eu sempre uso essa passagem, né? Porque eu para tentar ilustrar um sentimento que foi perdido há muito tempo. Antigamente, a gente andava pelas ruas e encontrava com certas pessoas que não tinha como negar, eles eram cristãs. E a gente ficava muito feliz quando isso acontecia, e até mesmo corria até essa pessoa para perguntar e confirmar se a suspeita da gente estava correta, né? E também, aproveitando, ele se apresentava como cristão, né? Era muito gratificante isso, ainda mais quando os dois batiam. Ficavam horas ou tempos conversando sobre a igreja, era uma química que dava. Ou seja, né? Traduzindo tudo isso, isso era o que Jesus estava pregando lá no Sermão do Monte. A pessoa tinha um brilho diferente comparado com as outras pessoas. Essas pessoas se destacavam por conta desse brilho, né? É evidente que nós temos que ser diferentes do mundo, irmão, e temos que ser perceptíveis na comparação em relação aos que são do mundo. Tem que ter diferença. E tem que ser visível, né? Hoje em dia, por causa das vestimentas, se torna um pouco mais difícil essa comparação. Mas o brilho das pessoas diferentes não pode se apagar, de jeito nenhum. O jeito de agir, de conversar, de se apresentar, de se comportar, isso sim tem tudo. Tem como ser diferente, tem tudo a ver com a diferença nós para com o mundo, né? E a Bíblia nos dá também, irmão, muitas razões de ensinamentos para isso acontecer. Lá em 2 Coríntios 6, Paulo já dizia para não nos colocarmos em julgo desigual com os descrentes. Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Entre a luz e as trevas? E que harmonia pode haver entre o crente e o descrente? Temos que ser luz do mundo. Onde passarmos, irmão, temos que ser notado por esse brilho, como era esse caso que eu contei. E com relação ao sal da terra, para que serve o sal? Para dar gosto? Para dar gosto às coisas, certo? Portanto, Jesus ainda salienta se formos insípidos, ou seja, se a gente não tiver gosto sem sabor, e for sem sabor, para que serve? Senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. A nossa fala, a nossa comunhão com pessoas
deve produzir sabor para as pessoas. E se você vai a um restaurante, por exemplo, onde a comida é saborosa, você volta sempre, ou então indica para os seus amigos, para os irmãos, como um restaurante de referência, como comida boa, saborosa. É assim que deve ser quando nós falamos com pessoas, né? Ela tem que se sentir o sabor da palavra, sentir o gosto de falar conosco. E o sal também tem uma outra característica, é da sede. Então, ao fim de uma troca de ideias, ou um caso contado, ou em uma evangelização, ou coisa do reino, o receptor deve sentir sede de querer água. E Jesus é a fonte eterna que se apresentou à samaritana lá no poço de Jacó, onde ele disse para ela, né? Quem beber desta fonte não sentirá mais sede. Então, essa sede, né? Parafraseando, fazendo uma metáfora, por exemplo, é justamente isso, quando a gente soltar a palavra de Deus, quando começar a evangelizar, isso tem que nós temos o sal da terra, isso tem que surgir sede nessas pessoas. Sede de querer beber mais dessa palavra. Né? Esses são, irmãos, são os diferenciais que temos que ter para agregar valores no reino de Deus. Esta luz tem que começar a brilhar primeiro dentro da nossa própria casa. O sal tem que dar sabor na nossa relação dentro de casa, no seio da nossa família primeiro. Assim, ela vai brilhar o mundo todo, ou onde a gente passar. Então, onde a gente passar, tem que ofuscar, tem que soltar esse brilho, que é para as pessoas saberem que nós somos de Cristo. Amém, irmãos? A gente está caminhando agora, estou tentando correr um pouco, porque eu quero partindo para finalizar. Não temos mais nenhum comentário aqui, certo? Mas eu ainda aguardo os irmãos que possam comentar e está tudo certo. Como não tem, eu vou partir para a conclusão agora, tá bom? Assim como Israel ficou sem um líder, sem um comandante nos tempos de juízes para propagar as leis e preceitos pregados por Moisés, para prevalecer o bem-estar de todo o povo perante Deus, nós não devemos deixar de propagar o evangelho, propagar Deus dentro, primeiro, da nossa casa, que é o nosso primeiro ninho, nossa primeira igreja, onde cuidamos de quem mais amamos, certo? Devemos ficar, irmãos, atentos com relação às idolatrias deste mundo, né? Que muitas vezes não tem forma, não é um objeto, e sim imagens, programas, gírias, etc, etc, etc. Devemos, irmão, lutar contra este vírus implantados pelo sistema, né? E proteger a nossa casa, nossos filhos, nossa família contra os males inseridos pela sociedade. Né? A sociedade usando, muitas das vezes, a própria escola. Lá são inseridas coisas na mente de nossos filhos que, sem perceber, eles, sem muito conhecimento, né, trazem para nosso lar. E se a gente não ficar ligados e ter uma vida de intimidade com Deus, esses ídolos, que a princípio são imperceptíveis, acabam se infiltrando em nosso meio, prejudicando a nossa relação com Deus, né? E corroendo aos poucos, irmão, a nossa vida espiritual e ainda mais a nossa família. Corrói. Isso acaba com o relacionamento, tanto nosso em casa, como nosso com Deus. A gente perde essa frequência, a gente perde aquela sensibilidade, né? Aquela sede de Deus vai se esfriando. Acontece igual as pessoas depois dos anciãos, depois de Josué. Ficaram tanto tempo, só veio aparecer um novo líder quando Samuel foi levantado por Deus. Irmãos, amém. Peço desculpa por ter corrido um pouco, mas a gente tem uma programação. Amém? Última olhada aqui. O irmão Ronaldo, precisamos ter o equilíbrio perfeitamente, sermos cristãos com equilíbrio. Exatamente. Principalmente ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus. E sensibilidade para ouvir, e tem que ter sabedoria para entender, interpretar o que está sendo dito. Porque o que ele diz não é perdido. Ah, mas ele não está falando isso, ele falou tanta coisa que não, isso para mim não é para mim. Não, tudo que ele falar, que você ouvir, é para você. Então, em algum momento, ele vai se encaixar. Só guardar essas informações, ter sensibilidade, ser sábio, inteligente, para poder colocar cada coisa no seu devido lugar. Amém, irmãos? E, mais uma vez, eu agradeço aos meus pastores, tanto o pastor Eliezer quanto o pastor Jefferson, por mais essa oportunidade que ele me concedeu
para poder estar ministrando essa palavra. Amém? E nós vamos encerrar com uma oração. Agradeço a todos pela presença. Tivemos hoje até 26 pessoas online. Isso para a gente é uma honra muito grande. Deus querido, Deus amado, agradeço mais uma vez, Pai, por essa oportunidade de ter podido divulgar a Tua palavra, ter podido mencionar a Tua palavra. E para mim é uma gratificação muito grande. Obrigado por ter me dado essa oportunidade, Pai, e agradeço a todos que ouviram e que assistiram essa live e as pessoas que ainda vão assistir. Abençoe da maneira que o Senhor achar conveniente para cada uma delas, que essa palavra possa penetrar na alma da pessoa que ouvir, da maneira que sirva para que seja edificada a vida dela. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te agradeço agora e sempre, Pai. Amém, irmãos. Fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser.